Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira, baseado agora no balanço recém-divulgado do dia 30 de junho de 2023. O balanço do segundo trimestre, então vamos ver como é que ficou a situação da empresa. E essa empresa que nós vamos retratar hoje é uma empresa que também passa por diversas polêmicas, naturalmente por questões políticas, né? E a empresa, do nada, ali acaba sendo envolvida em toda essa questão política. Estamos falando da Taurus Armas S.A. E a Taurus Armas S.A. é uma empresa que foi indicada pelos nossos inscritos, pelo meu amigo Denner Assman. Ô, Denner, que bom ter você conosco. É sempre um prazer ver as suas mensagens. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. Também o Henrique Moraes sugeriu a Taurus. Grande Henrique, um grande abraço para você também. Muito obrigado pela sugestão, Henrique. Também o Wesley Moraes Braga, grande Wesley, também junto conosco aqui participando do canal. Também lhe agradeço imensamente sua participação. E também quem sugeriu a Taurus Armas foi o meu amigo Irineu Schneider. O Irineu Schneider, uma das personalidades mais encantadoras aí e também mais representativas da corretagem de imóveis na cidade de Curitiba e no estado do Paraná. Irineu Schneider, um grande abraço para você, uma honra ter você junto conosco. Muito obrigado pela sua participação. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Sobre a Taurus Armas, naturalmente que nos outros vídeos a gente já contou a história, mas não nos custa nada aqui só dar uma repassada, até para você entender o que é a Taurus Armas, né? Se você não assistiu os vídeos anteriores, para você entender o que é a Taurus Armas. É uma empresa que surge em 1939 lá no Rio Grande do Sul, quando um grupo de empresários ali do Rio Grande do Sul, até estimulados pelo governo Getúlio Vargas, naquela fase ali expansionista do Getúlio Vargas, aí para que aumentássemos a produção industrial aqui no Brasil. Então a Taurus ela surgiu, né, basicamente para a produção de ferramentas, né, ferramentas e acessórios. Só que daí na sequência, devido à Segunda Guerra Mundial, também foi incentivada a produzir armas. E a partir dali então começa a trajetória da Taurus na produção de armas, e tanto que daí já no ano de 1942 começa a produzir os seus primeiros revólveres. Chegando já em 1949 se transforma numa SA, de capital fechado ainda, e aí através de uma SA ela começa ali o seu processo de expansão, tanto que em 1950 já começa a construir uma nova fábrica e vai ampliando ainda mais a sua produção. Ao chegar já na década de 70, aí o que ocorre? A Taurus teve o seu controle adquirido pelo grupo Bancor Punta Corporation. O Bancor Punta Corporation adquire o controle e a partir desse momento, então, a Taurus passa a ser desse grupo. Em 1977 já cria também a Polymetal, mais voltada também para ampliação na produção de ferramentas. Chegando já no ano de 1980, eles compram aqui no Brasil a filial da Beretta. A Beretta, que é uma das marcas mais conceituadas também, que tinha sua operação no Brasil. A operação brasileira é comprada também pela Taurus. Em 1981, constrói uma fábrica nos Estados Unidos. E a partir daí, a Taurus se torna uma das maiores fabricantes de armas do mundo. Chegando já no ano de 2004, aí eles também fazem uma parceria com a Fama Steel, ampliando a sua produção de ferramentas também para diversas utilidades. Em 2015, também teve o seu controle daí adquirido. Agora, quem controla toda a Taurus foi a Companhia Brasileira de Cartuchos. A CBC passa a ser hoje a controladora da Taurus. E chegando agora mais recentemente, em 2020, faz também uma joint venture para a produção de armas na Índia. E com isso, então, a Taurus ela vem se desenvolvendo não só na produção de armas, mas na produção de ferramentas, produção de coletes, produção de capacetes, enfim, uma série de produtos que a Taurus vem desenvolvendo. E quando a gente fala de polêmica, e não é o caso aqui no canal entrar nessa questão das polêmicas, mas só para podermos entender, né, que daí durante o governo Bolsonaro, todo estímulo ali à questão de armas, né, então a Taurus ali acaba tendo um bom momento nesse período ali, e aí depois aí naturalmente que fica ali nessa questão política, e agora com a troca de governo, o que vai ser, o que não vai ser, né? Então todos esses reflexos das questões políticas acabam envolvendo a empresa, naturalmente. E aí cabe a nós aqui interpretar o que vem acontecendo com os números da empresa devido também a todas essas turbulências. Para tanto, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22
e do mês de junho, do segundo trimestre de 2023, e através dos números vamos entender o que é a Taurus Armas S.A. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Taurus Armas S.A. e como eu falei para vocês, trouxe aqui desde 2019, né, formando toda uma base histórica, e através desses exercícios a gente vai verificando como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo de todo esse período aqui, terminando agora com a última demonstração contábil apresentada pela empresa no dia 30 de junho de 2023, o balanço do segundo trimestre de 2023. Mas para que a gente possa entender o que é a Taurus, vamos começar lá pelo ano de 2019, olhando aqui o ativo da empresa, e dentro desse ativo nós vamos conseguir enxergar tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa, todos os bens e direitos que fazem parte do seu patrimônio. E esses bens e direitos totalizavam 1 bilhão e 66 milhões lá no ano de 2019. Sendo que a maior parte desse valor está aqui no ativo circulante, capital de giro, com 694 milhões de reais, o equivalente a 65,1% de tudo aquilo que a Taurus possuía no seu patrimônio. A empresa fechou com 35 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 164 milhões em contas a receber e os estoques da companhia 315 milhões. Dentro desses outros créditos aqui, geralmente nós vamos ter o quê? Os impostos a recuperar e outros valores a receber que não são decorrentes de vendas dos seus produtos. Já no ativo não circulante, valores a receber a longo prazo, sendo também uma grande parte que impostos a recuperar, imobilizado, máquinas, equipamentos, ferramentas, acessórios, toda a parte de fábrica, e o intangível aqui que nós vamos ter os chamados bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico, onde dentro do grupo intangível geralmente são lançados os ágios nas aquisições, vamos ter aqui também as marcas, vamos ter aqui as patentes da empresa, fundo de comércio e outros itens que têm valor econômico, porém não existem ali fisicamente, né? Mas no ano de 2020, a Taurus pula para 1 bilhão 460 milhões de reais de ativo. E o ativo circulante, capital de giro, pula para 930 milhões de reais, 63,7% de representatividade. Aumentou o volume de dinheiro em caixa para 91 milhões, também aumentou significativamente que o contas a receber 317 milhões e os estoques aqui uma pequena queda, 298 milhões de reais. Ao fechar 2021, a Taurus agora é de 2 bilhões e 93, então veja que a empresa praticamente dobrou de tamanho aqui de 2019 para 2021. E também fez mais investimentos, tanto é que você vai vendo aqui no imobilizado 181, 233, 379, mostrando que a empresa vem no processo de investimentos dentro da sua área de produção. E o ativo circulante dispara, vai para 1 bilhão 455 milhões de reais, com 69,5% de representatividade. O volume de dinheiro em caixa pula de 91 para 256 milhões, aumenta também o contas a receber para 515 milhões e os estoques agora atingem 491 milhões de reais. Ao chegar 2022, mais um crescimento da Taurus vai para 2 bilhões 276, mais investimentos no imobilizado, 512 milhões agora, totaliza o imobilizado, e o capital de giro praticamente permaneceu estável, com 1 bilhão 467. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, porém temos uma queda aqui no contas a receber que fecha com 352 milhões. E os estoques também agora totalizam 630 milhões de reais. Chegando em junho de 2023, agora o semestre, né, fechado no dia 30 de junho, a empresa agora é de 2 bilhões e 50, uma pequena redução. E essa redução ocorre no capital de giro, que agora diminui para 1 bilhão 212, diminui o volume de dinheiro em caixa para 206 milhões, diminui também o contas a receber para 201 milhões, e os estoques aqui agora totalizam 635 milhões, praticamente o mesmo valor do final do exercício de 2022. Então, o que nós observamos na Taurus? Que é uma empresa que ela vem numa crescente, ela vem investindo aqui nas suas imobilizações, máquinas, ferramentas, acessórios, e também o capital de giro ele sai lá de 694, chega a praticamente 1 bilhão 400 e agora diminui um pouquinho para 1 bilhão 212. Essa diminuição aqui, ela não é preocupante desde que seja acompanhada de redução do endividamento, que é o que nós vamos ver a seguir. E esse endividamento, ele é observado aqui no passivo circulante de dívidas de curto prazo, passivo não circulante de dívidas de longo prazo, e o total do endividamento, 1 bilhão 371 milhões de reais, lá no ano de 2019. E aqui agora você vai observar o seguinte, em 2019 a empresa tinha um patrimônio de 1 bilhão e 66,
e devia 1 bilhão 371 milhões. Então ela devia mais do que ela tinha. Tanto é que sua dívida totalizava aqui 128%. Então é 128% de todo o seu patrimônio. Com isso, o patrimônio líquido da empresa é negativo 304 milhões de reais. E esse patrimônio líquido negativo, ele se dá justamente em função desse cara aqui, ó, prejuízos acumulados. Ela vinha lá de exercício anterior já acumulando 970 milhões de prejuízo. E aí, com isso, o seu patrimônio líquido era negativo, quer dizer, a sua dívida era maior do que o seu patrimônio. Chegando no ano de 2020, aí o endividamento ele sobe aqui nominalmente, né, uma pequena elevação para 1 bilhão 418, porém o peso da dívida cai para 97,1. Hoje, né, nesse ano aqui de 2020, a dívida já cabe dentro do patrimônio da empresa. E aí, consequentemente, o PL passou a ser positivo, apesar de ainda estar carregando prejuízos acumulados de 704 milhões. A partir de 2021, a dívida recua para 1 bilhão 336 e agora 63,8%. E o PL agora, ó, ele sai negativo de 304 para positivo de 757 milhões. E a partir de agora ela já passa a ter lucros acumulados, né? E chegando em 2022, a dívida recua para 1 bilhão 251, 55%. E o PL agora é de 1 bilhão e 24. E aí, consequentemente, a situação da empresa totalmente diversa do que era lá em 2019, quando ela estava numa situação extremamente delicada. E agora a situação já bem mais controlada. E chegando agora em junho, a situação melhora mais ainda, 991 milhões só de dívida, com 48,4%. Então, por isso que aquilo que falamos há pouco, dessa redução de capital de giro aqui, não é preocupante, desde que ela seja acompanhada de redução do endividamento. Então, diminuiu o capital de giro, por quê? Porque pagou dívida. E agora a dívida representa, né, 48,4%, menos da metade do patrimônio da empresa. Mas como que se chega a essa situação? Para você ter um PL positivo, né, e esse PL positivo aqui em ascensão, são dois caminhos. Ou nós temos que ter uma injeção de capital, uma injeção de emissão de novas ações, ou então a empresa gerar resultados. Então vamos ver agora se ela vinha gerando resultados ou não. Lá em 2019, a empresa faturou 999 milhões de reais. Tá? E aí teve um lucro aqui de 43 milhões de reais. Então, esses prejuízos de 970 que ela tinha, era de exercícios anteriores. E a partir desse ano, ela começou a ter lucro de 43 milhões. Em 2020, o faturamento foi de 1 bilhão 859 milhões, praticamente quase que dobrou o faturamento da empresa em 2020, e o lucro foi de 263 milhões de reais. Em 2021, foi para 2 bilhões 740 o faturamento e o lucro 635 milhões de reais. Em 2022, uma pequena queda no faturamento para 2 bilhões 540 e o lucro de 519 milhões de reais. E fechando agora junho, o faturamento acumula em 6 meses 923 milhões e vamos projetar aí para 12 meses algo em torno de 1 bilhão 850, 1 bilhão e 900, quer dizer, está sendo previsto aqui pelos números, que o faturamento em 2023 ele vai ser bem menor do que 2022. E o lucro acumulado até junho é de 84 milhões também. Vamos dobrar isso aqui para os outros 6 meses aqui. O lucro vai ficar na faixa de 160, 170 milhões de reais. Então, o lucro bem menor. Então, o que acontece? Que a gente fala aqui sobre a questão política que pode ter interferido nos resultados da empresa. Justamente, durante o período do governo Bolsonaro, a empresa vinha aqui numa crescente de faturamento e uma crescente de lucro. E agora, até com as restrições, né, com o desfavorecimento em questão de venda de armas, posse de armas, etc., aí, consequentemente, o faturamento da empresa cai e aí, consequentemente, também seu lucro cai. Então, por isso que é uma empresa que acaba sendo envolvida nas questões políticas que podem tanto lhe favorecer como também lhe desfavorecer. Mas o fato é que justamente a Taurus ela tem que trabalhar independente da questão política, né? E ela tem que buscar o seu faturamento e o seu lucro através justamente das suas operações. Por isso que a Taurus hoje trabalha também com ferramentas, com capacetes, coletes e também vem fazendo operações fora do Brasil. Bom, mas olhando agora a situação financeira,
como a gente viu, os balanços da empresa vieram uma melhora durante todo esse período. E aí, consequentemente, a situação financeira é vista nesse quadro aqui com a liquidez geral. A liquidez geral, que ela sai com 0,59, sobe para 0,80, vai para 1,20, vai para 1,30 e vai para 1,39, mostrando o quê? Para cada R$ 1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 1,39. Paga, sobra tranquilo, né? Olhando no longo prazo. E ao olharmos apenas o curto prazo, é a liquidez corrente, é o gráfico do lado, que ele sai com 1,10, vai para 1,62, cai para 1,30, 1,47, agora 1,55. Para cada R$ 1 de dívida que vence no dia a dia, a Taurus tem R$ 1,55. Paga, sobra tranquila a situação financeira da Taurus. O endividamento, que daí é o que mais chama atenção nesse quadro aqui, que você vê que é uma escada que vai descendo ali. A dívida sai lá de 128% de tudo que ela tinha, ela devia 28% a mais, né, do que ela tinha. E essa dívida ela cai para 97%, cai para 63,8%, cai para 55%, agora 48,4%. De tudo que a empresa tem, ela deve 48,4%. Também nesse quadro aqui, alguns índices de rentabilidade, onde vamos ter ali uma margem líquida de 4,34%, sobe para 14,18%, sobe para 23,2%, fica agora em 2022 com 20,5% e esse ano vem trabalhando com uma margem de 9,1%. Então as margens, eles representam que tudo que sobra daquilo que a empresa vende, ao pagar custo, despesa, resultado financeiro, imposto, quanto que sobra? 9,12%. A rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio ali, ele sai ali com 4,07%, sobe para 18,05%, sobe para 30,3% e em 2022 fecha com 22,8%. Em relação a tudo que foi investido, a empresa ganhou 22,8%. Esse quadro aqui da rentabilidade do PL é um quadro que naturalmente ele vai mostrar números ali até certo ponto absurdos, né? Como por exemplo ali no ano de 2020, uma rentabilidade para o acionista de 623%. E aí quando olha assim 623%, mas por quê? Porque o PL era muito baixo, tanto é que a gente viu há pouco no balanço que ela vinha com PL negativo, e no ano de 2020 o PL começou a ficar positivo, então ele era um PL muito baixo. Então qualquer lucro que a empresa tivesse faria com que esse índice fosse lá para as alturas como de fato foi. Já no ano de 2021, a rentabilidade do acionista foi de 83,9% e agora em 2022, 50,8%. Ao falar em acionistas, nesse quadro aqui temos alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Taurus vale R$ 8,27. O valor de mercado para você comprar uma ação da Taurus, R$ 14,96. Então reparem que o valor de mercado é bem maior do que o valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,81. Isso quer dizer o quê? As ações da Taurus são vendidas com ágio de 81%. Lucro por ação, R$ 2,85 nos últimos 12 meses, o que proporciona para os acionistas um ganho de 19,05%. Dividendos por ação, agora em 2023, a Taurus já distribuiu R$ 1,39 a título de dividendos. A relação preço/lucro fecha em 5,25, isso quer dizer, ao comprar as ações da Taurus, os acionistas vão levar um pouquinho mais de 5 anos para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. O free float da empresa ela tem 78,75% de suas ações circulando livremente no mercado. E aqui também nesse outro gráfico eu trago para vocês o comportamento do valor das ações da Taurus nesses últimos 5 anos. Então lá no ano de 2018, quando você observar ali o comecinho do gráfico, você vai ver que a ação está lá rastejando R$ 1,70. E logo ali em 2018, ela tem um pico ali, né? Que geralmente esses picos aqui eles acabam sendo picos especulativos, que ela sai de R$ 1,70 para R$ 12. Só que daí na sequência ela já despenca, daí ela passa a trabalhar na faixa de R$ 4. E durante 2018, 2019, ela foi trabalhando ali entre 3,20, 3,80 durante todo o período. Ao chegar 2020, a ação ela sobe um pouquinho, ela vai para R$ 6, volta ali com a pandemia para a faixa dos 3,50 e a partir dali ela dispara. Dispara, tanto é que entra 2021 na faixa de 16, 17 reais. Ao entrar em 2021, ela continua subindo, atinge seu ponto mais alto lá com R$ 27,80.
E desde então daí ela cai e passa a trabalhar dentro de um outro patamar de 20, R$ 23 durante todo o começo ali do ano de 2022, e ao chegar 2022, aí as ações elas começam a cair. E aí entra 2023 na faixa de R$ 14, e desde então a empresa agora vem trabalhando ali entre 14, 15, R$ 16, flutuando nessa linha ali, né? Tanto é que fecha a cotação no dia da gravação desse vídeo, que é no dia 15/8, com as suas ações cotadas a R$ 14,96. Então, por aqui você vê quando que as ações da Taurus tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Taurus Armas SA. Tá então, mais uma empresa analisada, Taurus Armas SA, que começa lá no Rio Grande do Sul. E falar em Rio Grande do Sul, meu grande abraço para todo mundo aí do Rio Grande do Sul, que sempre está junto conosco, participando, mandando mensagens. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo incentivo de vocês, e agradeço a todo mundo, de uma forma geral aqui, que nos incentiva a continuar nessa caminhada aqui de analisar, mostrar o que são as empresas, até porque dentro da Bolsa a gente tem uma infinidade, né? Temos uma quantidade enorme de opções de investimentos, mas naturalmente que a gente tem que escolher qual é o melhor investimento que se adapta mais ao nosso perfil e o que a gente espera. Mas uma coisa é certa, para investir tem que ser empresa lucrativa, porque o retorno só vem se a empresa dá lucro. E na sequência a gente tem que avaliar os riscos, como que ela está financeiramente, como que ela está de endividamento, para ver os riscos que essa empresa apresenta. Mas, com base em todas as demonstrações contábeis que são disponíveis, são disponibilizadas lá no site da CVM e no RI da empresa, aí você também pode entender como que está a situação da empresa. E a questão da análise, mas como é que eu faço a interpretação? É muito simples, é muito fácil, e você pode aprender de uma maneira muito fácil, rápida e didática através dos nossos cursos na Hotmart. Inclusive aqui no vídeo, deixo na descrição o link de acesso aos cursos de análise, balanços e de valuation lá na Hotmart. E com um custo muito baixinho você vai poder aprender a fazer análise de balanço. Mas caso queira fazer presencialmente, agora para setembro vamos lançar o nosso curso também online aqui, presencial, ao vivo. E você também vai poder participar e será um prazer ter vocês junto conosco. Não temos ainda a data definida, mas se você quiser mandar já um WhatsApp aqui nesse número, a gente já deixa uma vaguinha reservada para você, e também com custo muito baixinho, você vai poder aprender a analisar balanços. E aí, consequentemente, você mesmo vai fazer todo o seu processo de interpretação, escolher as empresas de forma consciente, de forma segura, para aos pouquinhos ir construindo o seu patrimônio. E lá na frente ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.